rolando Paralimpíadas e a gente está exercendo o mais puro poder brasileiro ali, com o quarto lugar no quadro de medalhas, pelo menos nesse exato instante que a gente está gravando, tá? Pode mudar, que a gente chegou a ocupar o terceiro majestoso lugar ali. E eu queria falar rapidinho, né, sobre o impacto desse evento aí nas nossas discussões, sobre como a gente se vê em sociedade, na mídia, etc. Pode ser? Uhum. Então, beleza. O que que acontece, né? A priori, eu queria aprofundar muito aqui sobre o design da marca das Paralimpíadas, né? Assim, que às vezes tem umas coisas bem interessantes que acabam surgindo ali nessas variações que são criadas, né? Em especial, por que que eu estava com isso na cabeça, né? Eu recomendo vocês darem uma olhada depois e lembrar, né, nas variantes da marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, que tinha uma forma orgânica laranja, assim, quase um coração tridimensional lindo, que ele tinha uma versão da marca que era impressa em 3D, né, para, enfim, pessoas com diferentes questões sensoriais possam ali experienciar aquela marca de alguma forma. Absolutamente sensível, lindo, muito bacana. Teve também nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020, uma variação de marca, né, que era mais ou menos a mesma logo, só que com uma padronagem um pouquinho diferente, desenho um pouco diferente ali, naquele xadrez, né. Só que, para minha decepção, em Paris a marca é a mesma, né, tanto para as Olimpíadas como Paralimpíadas, né, e o que troca ali são os anéis olímpicos, que deixam a marca, e aí o que que a gente traz são os agitos paralímpicos, né. Os agitos paralímpicos, eu já tinha visto, mas eu não estava familiarizado, e aí para quem também não estava, são essas 3 formas meio orgânicas em semicírculo, um pouco parecidas com um swoosh da Nike lá, aquela marca da Nike, que representa o espírito em movimento, né, e que são ali herdados, né, da versão mais anterior da marca das Paralimpíadas, né, que carregava ali os significados de mente, corpo e espírito, né, cada curvinha significava uma coisa diferente. E aí uma das principais funções dessa marca, quando ela foi construída e melhorada ao longo dos anos, era justamente essa diferenciação, né, entre as Olimpíadas, que tem os 5 anéis, que a gente já conhece, né, e a marca das Paralimpíadas, uma questão bem prática mesmo. Aí no caso de Paris, o restante da marca ainda é o mesmo que a gente já viu, né, que representa a medalha de ouro, a chama olímpica e a Marianne, enquanto representação ali da igualdade, principalmente, que é um símbolo massa, mas que eu queria que tivesse ali uma personalização para as Paralimpíadas, né, como teve em outras edições. Que eu consigo até entender, assim, tá, é claro, assim, sobre esse possível argumento de usar a mesma marca sobre esse tema de igualdade, né, que tem sido um mote, assim, dentro das Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris, especificamente. Mas mesmo assim, não é sobre tratar de forma igual, sabe, eu acho que, merecia ser tratado com a sua especificidade e carinho que cada um tem, né. Então pode ter sido intencional, mas eu fiquei com essa agoniazinha, assim, que eu queria que fosse diferente. Enquanto designer, principalmente, também, né, ter esse estímulo visual diferente. Faz sentido essas observações? Eu acho que faz, assim, porque as Olimpíadas, a gente percebe o quanto de preocupação tem em fazer dela um espetáculo, né, É. em captar interesse e atenção, e o quão importante é para os atletas que as pessoas estejam prestando atenção nas Olimpíadas, né. Isso vai refletir em oportunidade de patrocínio, de financiamento, investimento que os países fazem em esporte. Então é muito triste qualquer diferença de tratamento entre as Olimpíadas e Paralimpíadas, porque isso acaba repercutindo, né. Uhum. Então, especialmente porque a gente está falando de dimensões muito diferentes de atenção, assim, é particularmente feio, eu acho, qualquer demonstração de descaso, né, de não transformar a Paralimpíadas tanto em fonte de conversa, quanto ela pode ser, sabe. Então eu concordo muito com você. E repetir o mesmo simbólico, tem um pouco dessa questão de quando você vê muito uma coisa, ela pode ter 2 efeitos, né, pode ficar marcado na memória e tudo mais, mas pode acabar sumindo, né, como, sei lá, Uhum. mensagens de alerta que às vezes você vê tanto que você não vê mais, né. Sim. Então eu acho que não fazer essa mudança, acaba tendo esse lado negativo, né, que atiça menos a curiosidade de alguma forma. E aí, Uhum. claro, ainda sobre essa questão dos Jogos Paralímpicos, né, infelizmente, que nem você comentou, é inegável, né, que a repercussão é bem menor que dos Jogos Olímpicos, né. A gente tem menos cobertura, a gente acaba conversando menos
sobre o assunto também, por ser menos impactados nas redes sociais, que eu inclusive pessoalmente, também praticamente não acompanhei ativamente, assim, os Jogos Olímpicos, por exemplo, né, o que eu vi foram principalmente as reprises de grandes momentos que a galera comentou bastante ali, com raríssimos acompanhamentos ao vivo. Daí sobre essa cobertura baixa, né, se torna relativamente baixa, né, se torna ainda mais importante a pouca comunicação que acaba chegando na gente, né, ainda mais quanto à sensibilização sobre o esporte, sobre como que a gente entende pessoas com deficiência na nossa sociedade. E aí eu achei fenomenal a reportagem que você me passou comentando do TikTok oficial das Paralimpíadas, assim, que é muito legal, assim, que ele tem lá os momentos de drama e emoção das Olimpíadas, que tem que ter, mas tem também muita leveza e bom humor mesmo, tipo, com galera do basquete em cadeiras de rodas, trombando numa velocidade alucinante, caindo, ou então outras coisas mais ou menos nesse tom, né, mas sempre nesse estilo meio piadinha, com trilhas e comentários engraçados ali no TikTok. E sabe por que que isso é importante, assim, fazer piada também com isso tudo? É importante porque é um retrato que traz humor e naturalidade. A palavra principal aqui é naturalidade. Porque uma das grandes críticas que se tem sobre a comunicação a respeito de pessoas com deficiência é sobre aquela narrativa meio caricata, né, de heróis, exemplos de superação, que coloca uma expectativa irreal e muitas vezes prejudicial nessas pessoas. Não que haja, tá? Não haja, né? Porque há luta, há superação, mas quando o retrato é só sobre isso, e quando o retrato não é humanizante, de certa forma, acaba se tornando tabu tudo que é humano sobre essas pessoas. Então vira tabu falar de felicidade, vira tabu falar de humor, de sexualidade, por aí vai. Então por isso que é importante esse tipo de representação com maior leveza também, e que causa essa maior identificação de todo mundo, né? E aí, para validar ainda mais esse argumento, lá na reportagem eles comentam como que o conteúdo do TikTok das Paralimpíadas é liderado por um atleta paralímpico e com equipe e consulta de outras pessoas que também são paralímpicas, né? Então, que é aquele mote, né? De nada sobre nós sem nós. E o TikTok aqui das Paralimpíadas é justamente sobre isso, né? Que pode ser muito difícil, aí eu vou até concordar, né? De traçar uma linha nesse conteúdo, o que que é debochado, o que que é bacana, o que que é legal, o que que não é, mas quando é com as pessoas que estão envolvidas, aí faz bastante sentido, né? Melhor deixar as próprias pessoas também trazerem esse tom para a conversa de forma geral. E aí tá sendo bem legal essa comunicação, eu adorei. Algum comentário assim? Sim, vários comentários. Eu acho sobre a página das Paralimpíadas no TikTok, assim, uma das coisas que a reportagem comenta, que é muito interessante, que a gente percebe nos comentários, assim, é como pessoas sem deficiência se sentem ofendidas e acham que a página é ofensiva, Uhum. sabe. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de entender pessoas com deficiência de forma unidimensional. Tipo, Isso. pessoas com deficiência como se elas não tivessem complexidade, como se elas não pudessem ser engraçadas, como se elas só pudessem ser isso, exemplo de superação, né. E essa ideia de exemplo de superação, ela coloca pessoas sem deficiência, usam, né, Isso. pessoas com deficiência para o seu próprio desenvolvimento pessoal, né, tipo, eu pego aquela pessoa e no que aquela existência no mundo é benéfica para mim. Olha que coisa mais egoísta, né, que forma mais absurda de enxergar outra pessoa, né. E aí o que eu sinto que essa página faz e que incomoda as pessoas, é mostrar que pessoas com deficiência elas são mais, né. Atletas paralímpicos eles são mais do que esse personagem, unidimensional que cabe tão bem nas narrativas das pessoas sem deficiência, né. Essa narrativa muito que faz isso, assim, o personagem plano, né, esse personagem sem dimensão. E aí coloca em outro contexto, né, dá outro tom. Se videocassetadas no geral, né, esse humor de pessoas Uhum. caindo, de pessoas tropeçando, se com pessoas sem deficiência a gente não considera que isso é ofensivo, por que que com pessoas com deficiência seria ofensivo, né? Qual que é a diferença? Eu acho que a diferença está muito aí, né, é só aceitar o corpo diferente do meu, quando aquele corpo serve para mim, ainda que serve como uma narrativa de superação que aqueles vídeos não alimentam, né? Então eu acho interessantíssimo esse debate que essa página levantou, e é muito bacana saber dos bastidores, de como está sendo feito, né. Porque para além de sucesso, né, e isso é importante dizer, é uma página que é um sucesso absurdo no TikTok, né, ela está sendo muito viral,
né, além de sucesso, é um sucesso também de mostrar o quão bem feita pode ser a comunicação, quando são as próprias pessoas se comunicando, né, e comunicando o próprio evento e a própria realidade. E eu acho que reforça muito, assim, sobre a importância também de construção de times diversos, né. Aí eu tô falando inclusive sobre, enfim, né, times de mídia, comunicação, também de produtos digitais, que quando você tem essas pessoas, que se representam, né, dentro desses espaços, você vai ter soluções que são mais sensíveis às suas narrativas, especificamente ali também. Então isso é bem legal e eu gosto da forma como é reforçado nesse caso aqui. E é isso no mais, né, então estamos aí como grande potência nas Paralimpíadas, que é o Brasil, e vamos acompanhando a repercussão aí dessas imagens todas, né. Para quem está com dificuldade, tá, de acompanhar, porque não assiste muito TV, é possível ver as transmissões ao vivo no próprio canal do YouTube dos Jogos Paralímpicos, tá. É só digitar Paralympic Games no YouTube, né, mas a gente vai deixar o link aí na descrição. Inclusive dá para ativar as notificações dos jogos que mais te interessarem por lá. Os jogos vão só até dia 8 de setembro, então ainda dá para correr aí e aproveitar o restinho que ainda tem.